Você já parou para pensar que talvez o nosso universo não seja o único? E se o que a gente chama de tudo o que existe for só um pedacinho de algo muito maior? Parece loucura, mas tem um detalhe escondido nas equações da física que pode ser uma pista de que o multiverso é real. E essa pista foi descoberta de um jeito meio inesperado, quase por acidente. Em 1987, o físico Steven Weinberg, sim, o mesmo que ajudou a criar o modelo padrão da física de partículas e ganhou o Nobel, publicou um artigo curtinho, quase despretensioso, sobre algo chamado constante cosmológica. Esse número, que aparece nas equações de Einstein, descreve a energia do vácuo, ou seja, a energia do próprio espaço vazio. Mas o que parecia só uma curiosidade matemática acabou virando uma das melhores evidências indiretas de que pode haver um número absurdo de outros universos além do nosso. E é sobre isso que vamos falar hoje. Por que um número minúsculo, chamado constante cosmológica, pode ser a chave para o mistério do multiverso? Agora, vamos devagar, porque essa história é daquelas que só vão ficando mais estranhas quanto mais você entende. O universo está se expandindo. Isso a gente já sabe. Desde Hubble, em 1929, ficou claro que as galáxias estão se afastando umas das outras. Mas o que pegou os cientistas de surpresa foi descobrir em 1998 que essa expansão não só está acontecendo, como está acelerando. Algo invisível, que a gente chama de energia escura, está empurrando o espaço para fora. E aí entra a constante cosmológica. Ela é justamente esse termo nas equações que funciona como uma força de repulsão cósmica. Se ela fosse maior, o universo teria se expandido tão rápido que nunca daria tempo de formar estrelas e galáxias. Se fosse menor ou negativa, o universo teria colapsado sobre si mesmo. Ou seja, estamos vivendo num número extremamente ajustado. É como se a física tivesse girado uma roleta com 120 casas possíveis e, por algum motivo, caiu exatamente na casa que permite a existência da vida. Para você ter ideia, se a gente calcular a energia do vácuo usando as teorias de campos quânticos, o resultado dá 120 ordens de grandeza maior do que o que a gente mede. É considerado a pior previsão da física. A diferença é tão absurda que alguns físicos dizem que é como jogar uma moeda 400 vezes e dar cara em todas. Então fica a pergunta, será que demos uma sorte cósmica impossível? Ou será que existe outra explicação? É aqui que entra o Weinberg. Em 1987, antes mesmo da descoberta da energia escura, ele publicou o artigo Anthropic Bound on the Cosmological Constant. Weinberg usou um argumento chamado princípio antrópico, a ideia de que o universo tem que ser compatível com a existência de observadores. Afinal, se não fosse, não estaríamos aqui para perguntar. Ele fez um raciocínio simples, mas genial. Se existir um multiverso, com várias versões de universos, cada um com valores diferentes da constante cosmológica, só uns poucos teriam condições para formar estrelas, galáxias e vida. Nós, obviamente, estaríamos em um desses. Mas ele não parou aí. Weinberg tentou prever qual seria o valor da constante cosmológica nesse cenário. Usando o chamado princípio da mediocridade, ele disse: se existimos num universo habitável, é mais provável que ele seja típico. Ou seja, não um valor absurdamente especial, mas próximo do limite máximo em que ainda dá para ter vida. E adivinha? A estimativa de Weinberg bateu incrivelmente perto do que foi medido mais de 10 anos depois, quando a energia escura foi descoberta. Pensa comigo. Um físico, sem nenhuma evidência de que a energia escura existia, cravou um número que acabou ficando dentro da ordem de grandeza correta. Isso não é só sorte. É como se alguém chutasse que existe um planeta escondido no sistema solar, dissesse exatamente onde o procurar e, depois de uma década, ele realmente fosse encontrado. Mas nem tudo são flores. Esse tipo de argumento gera controvérsia. Muitos físicos odeiam o princípio antrópico, porque, no fundo, ele soa como uma explicação preguiçosa. É como dizer, as coisas são assim, porque se não fossem, a gente não estaria aqui para ver. Parece um beco sem saída científico. Além disso, mesmo com o cálculo de Weinberg, o valor observado da constante cosmológica ainda é menor do que o esperado. Se o limite máximo para formar galáxias fosse 500 vezes maior que a densidade de matéria, o nosso universo tem só cerca de 2,3 vezes. Ou seja, ainda estamos muito mais baixos do que seria necessário. Alguns refinamentos mais recentes, principalmente com dados de galáxias muito distantes encontrados pelo James Webb, mostram que talvez fosse possível ter vida mesmo em universos com energia escura bem maior do que a nossa. Isso faz a previsão de Weinberg parecer menos impressionante do que parecia em 1987. Mas tem um detalhe importante.
O argumento de Weinberg só faz sentido se existir de fato um multiverso, porque se só houvesse um universo, seria impossível explicar essa coincidência absurda. E isso conecta a discussão com teorias como a inflação cósmica e o landscape da teoria das cordas. A inflação, aquela fase de expansão super rápida logo após o Big Bang, pode naturalmente gerar regiões do espaço que se tornam universos separados, cada um com suas próprias leis físicas. Já a teoria das cordas sugere que existem trilhões de soluções matemáticas possíveis para as constantes fundamentais. Se cada uma delas corresponde a um universo, então temos um verdadeiro oceano de realidades alternativas. E aqui está o dilema. Se acreditarmos no cálculo de Weinberg, então o valor observado da constante cosmológica é uma evidência indireta de que vivemos em um multiverso. Afinal, só assim faria sentido termos caído justamente no intervalo estreito que permite vida. Mas, se rejeitarmos o princípio antrópico, ficamos com um problema gigantesco em aberto. Por que o universo tem exatamente esse valor e não outro? Até hoje, ninguém conseguiu responder sem apelar para o multiverso. E aqui é que chegamos ao ponto mais fascinante dessa história. Weinberg fez sua previsão antes da energia escura ser descoberta, ou seja, o cara apostou contra a visão dominante da época, a de que a constante cosmológica deveria ser zero, e estava certo. Esse acerto deixou muita gente desconfortável, porque se a previsão dele só funciona num cenário de multiverso, então talvez a melhor evidência que temos do multiverso até agora seja justamente o fato de estarmos aqui, respirando e fazendo perguntas. Resumindo, o mistério da constante cosmológica é um dos maiores quebra-cabeças da física moderna. Se fosse maior, não estaríamos aqui. Se fosse menor, o universo teria desabado. O valor observado é incrivelmente pequeno comparado com as previsões da teoria quântica, mas exatamente o suficiente para permitir vida. Weinberg usou o princípio antrópico para mostrar que isso faria sentido no multiverso, e sua previsão foi confirmada com a descoberta da energia escura nos anos 90. Não é prova definitiva, ainda existem críticas e refinamentos a fazer, mas até hoje ninguém tem uma explicação melhor. E talvez a maior ironia seja essa. O melhor argumento que temos para o multiverso é justamente o fato de existirmos num universo que parece improvável demais para ser único. Se você achou essa ideia intrigante, espere até descobrir como a inflação cósmica pode literalmente gerar novos universos a cada fração de segundo. Clica no próximo vídeo e vamos mais fundo nessa história.